Olá amigos e irmãos em Cristo, eu sou seu amigo e professor Rivanildo Menezes e estou aqui para trazer mais um grande ensinamento das Sagradas Escrituras para você. Peço que, se possível, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e caso tenha alguma dúvida sobre as escrituras, mande um e-mail para escolapmmuh@hotmail.com. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o seu amigo, professor Rivanildo Menezes, e nós estamos aqui transmitindo para os dois canais, tá? Nós temos aí o canal Originais Gregos da Bíblia e temos o canal Falando Sério. E eu quero agradecer por você estar sempre aqui assistindo os nossos trabalhos, e você que esteve orando por mim durante muito tempo, você sabe do que eu passei, né? Do meu afastamento da presença de Deus. Eu agradeço por todos vocês terem orado por mim, ter perseverado, e hoje estamos de volta aí nessa luta contra as trevas. Não é contra pessoas, mas sim contra as trevas, como diz a palavra de Deus. Então, muito obrigado por todos aqueles que oraram por mim, mesmo sem me conhecer, tá bom? Sou muito grato por isso. Pois é, pessoal, agora eu quero falar para vocês uma coisa aqui que está deixando, assim, muitas pessoas, eu não digo preocupadas, tá? Mas eu digo assim, que tem muita coisa errada acontecendo aí. Primeiro que nós sabemos muito bem que o satanismo, ele é algo que está influenciando em massa as pessoas. E agora, para você que não sabe, nós temos aí a autorização do governo dos Estados Unidos a deixar que os cultos satânicos sejam ministrados dentro das escolas, né? Bom, muito bem, pessoal. Primeiramente, nós devemos entender que o caminho é daqui para pior. A gente não tem como dizer para vocês ou tentar lutar contra isso, porque a própria Escritura diz que o mundo jaz no maligno. Não tem como se livrar dessas coisas que estão acontecendo aí. Mas eu vou ler a reportagem para você, tá? E eu acredito, depois eu vou te passar um vídeo para você entender. Eu quero que você fique aí. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção do que está acontecendo. Tem muitas pessoas, principalmente os céticos, né, dizendo que Satanás é uma invenção, que é mitologia, que os crentes acreditam em cobra falante, em dragão e etc. O problema é que o ateísmo, eles são tão cego espiritual que eles não conseguem discernir o que é espiritual do que é material, tá? A Bíblia, ela é um livro muito fantástico, um livro maravilhoso, e ela conta algumas histórias realmente do que o homem praticou. Algumas coisas que aparentemente são terríveis mesmo de se ver, mas são coisas que estão relatadas ali na Bíblia para mostrar para todas as pessoas, consequentemente ao futuro do que aquilo foi escrito, né, qual é o comportamento do homem, as atitudes do homem, os erros do homem e a atuação de Deus em toda a história da humanidade. Então, é muito importante que a gente entenda que a palavra de Deus, ela é sim de credibilidade. O ateísmo diz que não é de credibilidade, porque o trabalho do ateísmo é juntamente com Satanás. Eles, particularmente, dizem, não acredita em Satanás, não serve a Satanás. Em certo ponto, muitos desses pseudos ateus não frequentam templo satânico, eles não acreditam no diabo, não acreditam em Deus, etc. Pelo menos dizem, né, de boca para fora. Mas o que na realidade, quem está por trás disso, manipulando todas essas pessoas, é o próprio Satanás, tá? Então, é claro que a maior mentira do diabo é dizer para você que ele não existe. Essa é a maior mentira dele, é mostrar para as pessoas que ele é apenas uma ilusão, conto de fadas, etc. Bom, mas vamos lá, né? Para aqueles que querem nas escrituras, sabemos que estamos presenciando os últimos tempos da história da humanidade. A humanidade está caminhando realmente para a sua autodestruição. E nós vamos ver aí, né, o que está acontecendo, né? As pessoas, infelizmente, dando ouvido às trevas, e logo, logo eu acredito que isso já deve estar pelo Brasil afora e pelos cantos do mundo por causa da questão da liberdade de religião, né? A liberdade de escolha. Então, devido a essa liberdade, entre aspas, de expressão e de religião, então eles querem adotar uma das religiões mais perversas que nós temos, vamos dizer assim, é que destrói a vida do ser humano, que é o satanismo, tá? Um perigo muito grande. E aqui
nós temos aí a reportagem que eu quero trazer para vocês. Olha só, Templo Satânico. Justiça autoriza reunião de grupo satânico com crianças em escola. Olha como o negócio é sério. O juiz distrital John M. Gallagher autorizou a presença do grupo satanista Satã depois da escola. O nome do grupo é Satã depois da escola. Na escola Solgon Valley, na Pensilvânia. A decisão veio depois de grupos de direitos humanos processarem a instituição que cancelará os eventos após pressão de pais indignados com a iniciativa. Então, um grupo aí dessa organização dessa igreja satânica que quer infiltrar agora na nova sociedade, nas crianças, o satanismo, né? Então, os pais, com certeza, que são mais experientes, né, nesse assunto, e muitos pais que temem a Deus, temem ao Criador, não vai permitir esse tipo de coisa. Então, esse grupo satânico processou a instituição, né, para não deixar, no caso, eles processaram a instituição escolar, para deixar que o culto satânico seja celebrado lá dentro. Olha só como o negócio está ficando sério. Agora, integrantes do ajuntamento poderão se encontrar nas dependências do colégio em datas combinadas com a escola, informou o jornal Morning Call. Na semana passada, na decisão, o magistrado entendeu que a proibição por parte do colégio viola a liberdade de expressão. Vocês estão entendendo? Então, como o Brasil tem costume de copiar tudo que acontece lá fora, eu duvido muito se isso não vai acontecer aqui. Tá? Claro, isso aí eu digo para você que isso vai acontecer logo no Brasil, como já teve aí alguns boatos, né, pela internet, de governos quererem implantar sutilmente, né, o satanismo dentro das escolas. Mas, por enquanto, não foi aprovado nada aqui pelo Brasil. Mas eu estou dizendo para você que isso aqui já é o começo, né, dessa malignidade da própria instituição satânica agora querer ensinar para as crianças sobre a questão do satanismo. Então, eles querem mostrar para as crianças, para a sociedade, que o diabo não é mau, que o diabo é apenas um ser. Eles vão dizer que é uma força que controla entre o bem e o mal, que o diabo é o nosso mal, quando o homem comete coisas erradas, ele é o mal que está atuando, e quando começa coisas boas, é Deus que está atuando. É como se fosse o Yang, né? Aquele símbolo lá do Yang, que é o bem e o mal, o pretinho, um peixinho branco com uma bolinha preta e o peixinho preto com uma bolinha branca, quer dizer que é o bem e o mal. Então, eles querem passar a filosofia satânica, só que por trás disso está as forças das trevas. Então vamos ver mais a reportagem aí. Vamos entender como isso aconteceu. Tudo começou há pouco mais de um mês, quando famílias ficaram chocadas ao receberem 2 filhos menores de idade, os panfletos com as imagens de Satanás. No papel, o grupo, que é ligado ao templo satânico dos Estados Unidos, garante não querer converter as crianças a nenhuma religião. O templo satânico apoia crianças a pensarem por si mesmas, afirma o documento. O templo satânico ensina as crianças a pensar por si mesmas, né? Mas se eles estão lá instituindo o satanismo, é claro que eles querem pregar o satanismo. Muito bem, esse aqui que vocês estão vendo aí na tela é o folheto que foi distribuído pela Igreja Satânica nas escolas. Aqui o pai recorta, né? Preenche os dados do aluno, o nome do pai e da mãe e a autorização para assistir os cultos satânicos. E como vocês podem ver nas imagens, né? Muitas crianças estão vendo aqui, crianças aí de 7, 8 anos de idade, menores aí, já estão assistindo o culto com o Papa de Satanás. Então, esse foi o panfleto que vocês estão vendo aí. Bom, na internet o templo satânico assegura não adorar a Satanás. Olha aí a conversa, não adorar a Satanás. Tampouco o vê como uma encarnação do mal. A igreja, contudo, usa o símbolo controverso do diabo como uma representação do pensamento independente e do livre-arbítrio. O grupo ganhou as manchetes na semana passada, quando o maior encontro de adeptos se preparou para a StartCon em 2023 em Boston. Ok? Agora eu quero que vocês vejam uma coisa, meus irmãos. Olha, tem muita gente que vai continuar dizendo, colocando na tua cabeça que o diabo é uma coisa folclórica, que é uma imaginação, etc. Para você que acredita nas escrituras, presta atenção. O ateísmo, ele prega que o diabo ele foi criado para manipular as pessoas e para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas vá para dentro da igreja e paguem o dízimo para o pastor ficar rico.
Esse é o dilema dos ateus canalhas que você tem através da internet. Mas isso é mentira. É tanto que é mentira que eles próprios estão sendo usados pelo próprio Satanás, pelo espírito das trevas, e não conseguem perceber porque a mente deles está cauterizada. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção e tomem cuidado. Vamos orar pelas nossas crianças, tá? Para que Deus os proteja, mas infelizmente a situação não é nada agradável, tá? Então, se por acaso chegar um folheto desse aí na tua casa, né? Logo em breve, quem sabe no Brasil. Apesar que o Brasil tem muitos cristãos aqui, 98% da população acredita em Deus e esse gato pingado aí é de ateus. Então, de 2%. Então, vamos aqui para as passagens das Escrituras, o que a Bíblia nos conta sobre isso. Preste muita atenção. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor, Yeshua, seja com vocês. Romanos 16, versículo 20. A Bíblia conta que Satanás será esmagado. Tá? Esmagado. Por quê? Porque é o príncipe das trevas, é o mal. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusava de dia e de noite, do nosso Deus diante dele. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no os céus e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, 10 ao 12. Veja que ele é, de acordo com a Bíblia, acusador e mentiroso. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Por que os satanistas, por que os ateus, por que os incrédulos não conseguem enxergar a palavra de Deus? Porque o Deus deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento deles. Esses pseudo-ateus, que eu falo para vocês, ignorantes, são pessoas, infelizmente, que eles têm olhos, mas eles não conseguem enxergar porque os olhos da mente deles estão cegos. Então eu vou fazer uma pergunta e uma indagação. O que adianta esses ateus ter olhos se a mente deles estão fechada, estão cegas? O que adianta eles ter olhos, mas as suas mentes estão cegas? Não vai adiantar nada. Então a Bíblia é bem clara. Tá? Então veja bem que Satanás coloca no coração dessas pessoas ódio, raiva, inveja, rancor, ira, principalmente contra o cristianismo. O foco desse ateísmo aí é destruir o cristianismo e, é claro, se prevalecer em cima do cristianismo. Você vê diversos desses pseudo-ateus aí na internet, com seus grupinhos, né, insignificantes, porque perante a sociedade cristã é um pé de rato, né? Então eles se promovem entre si, achando que estão na verdade absoluta, e aí ganham grana, ganham dinheiro para se promover em cima do cristianismo. São pessoas desonestas. Então eu falo para você uma coisa. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, desde aquela época, o escritor aos Coríntios já estava falando que o povo daquela época já estava cego pelo Deus do entendimento. Cego pelo Deus daquela era. Né? E isso tem se concretizado também nos dias de hoje. Tá? Olha o que diz Zacarias 3:1. Depois disso ele me mostrou um sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Quando você vê pessoas nos acusando, por exemplo, quando nós largamos a sujeirada do ateísmo, quando você larga o satanismo, quando você larga a maçonaria, sempre grupos, pessoas que estão lá, vêm te acusar. Colocando dizendo o seguinte, aí vem nos comentários: você não é cristão coisa nenhuma, você está despassado, você quer se amostrar, você tem raiva dos ateus, você tem raiva dos satanistas, você tem raiva dos maçons, na realidade você não é nada disso, Deus não te perdoou. Aí começa as acusações, tá? Então veja que quem faz isso é o próprio Satanás. Então não permita, tá? Não aceite, simplesmente delete. Bloqueie esse tipo de pensamento dessas pessoas porque estão sendo usadas por Satanás. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E Satanás à sua direita para o acusá-lo. Então Satanás, ele é o acusador das pessoas. Mas quem nos purifica é o sangue do Messias.
Jesus virou-se e disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16, 23. O próprio apóstolo Pedro foi usado pelo diabo. A boca dele foi usada pelo diabo. Agora você vê como Satanás usa a boca desses ateus. E os cristãos, infelizmente fracos na fé, que não conseguiram receber a resposta do Criador por alguma coisa que fizeram, que pediram, por não entender as Escrituras, por serem manipulados, cai na conversa desse pessoal. E aí, meu amigo, no final da sua história, é triste. Vale a pena você servir ao Criador e não a um sistema religioso, mas servir a um Criador, tá? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Então, ele nos aconselha a vigiar. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao nosso redor. Tem pessoas que procuram qualquer coisa para te destruir. Tem pessoas que procuram qualquer coisa para te caluniar, para inventar mentiras contra a tua vida, para te boicotar, sabe, para te deletar. É isso que essa sociedade delinquente está fazendo, principalmente na internet. A sociedade delinquente criminosa que você encontra através da internet. Esse mundo, gente, é do maligno. Não espere muita coisa desse mundo, não. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios 11, 14 e 15. O que esses pseudos ateus canalhas fazem? Eles colocam títulos nos seus vídeos, títulos chamativos para te chamar a atenção, né? E se vestem como um pastor, colocam paletó, etc., falam aparentemente bonito, e os servos deles, olha aí como é igualzinho, como a palavra de Deus está se cumprindo. Né? Os servos, é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. Esses ateus, eles fingem pregar uma justiça, fingem pregar e querer uma justiça. Fingem ser pessoas do bem, mas não são. Não são. O interior é perverso, é maldoso, é cruel. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. Satanás está por trás de todas essas manipulações. Não se deixe bajular por bajuladores. Tá? Esse pessoal quer bajulação. Eles se juntam. Veja que o grupo é grande. Tá? E esses grupos aí são grupos perigosos, usados por Satanás. Fingem ser servos da justiça, mas o fim deles será que as suas ações o merecem. Vão receber de acordo com as suas ações. Serão castigados pelos seus atos. Pode ter certeza disso. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista, não dê o braço a torcer. Vistam toda a armadura de Deus para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os potestades, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas o ateísta vai dizer que o diabo não existe. Porque essa é a maior mentira que eles possam dizer. Fora as outras mentiras que eles contam e que o mundo conta. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Preste atenção na sua vida, meu irmão. Cuidado. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Caíram nesse mundo pecaminoso. Caíram no mundo das trevas. Esse mundo é do maligno. Ele quer a todo custo tomar esse mundo para ele. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. As escrituras falam constantemente da ação desses espíritos malignos. Tome cuidado, para que você não fique à esquerda, tá, do Criador e seja lançado fora. O diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo que arde com chofre,
onde havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 ao 27. Olha o conselho das Escrituras. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno. Vou repetir, o mundo todo está sob o poder do maligno. Tome muito cuidado, gente. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Tome cuidado. Eu vou passar para vocês um vídeo agora, eu tenho certeza que vocês vão ficar prestando muita atenção, porque realmente o satanismo está querendo se infiltrar em todas as áreas da sociedade. São três armas que o diabo está usando para afastar as pessoas do caminho de Deus. O primeiro é o satanismo. O segundo é a maçonaria. Desculpa, errei. O primeiro é a maçonaria. O segundo é o satanismo. E o terceiro é o ateísmo. Essas são as três armas, as três armadilhas. São três armadilhas que o diabo está colocando para o mundo. Uma das armadilhas que está mais atuante hoje, claramente, é o ateísmo. Cuidado, pessoal. Presta atenção nesse vídeo aí. Uma nova ordem mundial agora é considerado o satanismo como religião. Então, nesse exato momento que estou a falar com vocês, é uma ordem que foi dada no nível mundial, que o satanismo é uma religião. Estão a proibir pessoas a expulsar Satanás, a falar mal do Satanás nas igrejas. Vocês podem fazer cadeia. E também essa ordem vão fazer, então já faziam antes, me escuta muito bem, aulas ensinando as crianças como vocês estão a ver o satanismo. Só que eram crianças especiais, como filhos dos famosos, filhos dos escolhidos. Mas nesse exato momento que estou a falar com vocês, investiguem antes de falar, é uma ordem. Como nós, na nossa escola, quando éramos crianças, tínhamos horas de religião na escola, e agora vamos ter, no nível internacional, daqui a pouco, ordem nacional para dar aula sobre o Satanás, sobre o satanismo. Olha, essas crianças todas que vocês estão a ver aí, são filhos, como se diz, filhos escolhidos, filhos dos famosos, filhos do homem políticos, são filhos que começam desde a iniciação. Estudam a magia, estudam satanismo, ok? E reza por teus filhos quando vão na escola. Essa ordem já está executada, já anda executada há muito tempo, só que era para os filhos escolhidos. Mas nesse exato momento, como foi aprovado o satanismo como uma religião, então vai ser executada na todas as escolas. Daqui a pouco, nossos filhos, todos os filhos, vão ser obrigados a saber do Satanás dentro das escolas. Minha irmã, você que vai ouvir isso, meu irmão, você que vai ouvir isso, aonde que o teu filho vai na escola quando volta, pergunta o que passou, o que falaram, reza por teus filhos. Então, iniciar nossos filhos, começaram nas televisões, nos programas das crianças, indiretamente iniciando nossos filhos, e agora está abertamente. Olha para esses filhos. Por isso que publicaram essas fotos, publicaram essas notícias, já está espalhado no nível internacional. Eles já não vão esconder nada. Eles já não vão esconder nada, porque vai virar uma lei. Já não vai ser para os filhos escolhidos,
filho dos empresários, não, vai ser para todos nós. Então partilha esse vídeo, faça chegar esse vídeo para todas as mamães, todos os papais e reza para os teus filhos. Se você não sabe, entra no Google, pesquisa. O satanismo foi aprovado como uma religião e já está proibido. Podem te multar e fazer mais de 12 anos de cadeia se você faz o culto ao público expulsando Satanás. Você rezando na tua igreja falando mal do Satanás vai ser acusado como uma pessoa que está desfalmando uma religião. Então, entra no Google, pesquisa para você ver essas coisas que eu acabei de falar, para você saber como se preparar. O mundo está no fim. Você viu? Você percebeu como o negócio é sério? Como as coisas estão acontecendo bem diante dos nossos olhos, meus irmãos? Então, vamos pedir ao Criador que proteja as nossas crianças, que nos ajude, tá? Só o Criador consegue compreender o que está no coração das pessoas. Forte abraço para você, o professor, tudo de bom. Assine o canal, se você puder. Seja patrocinador desse canal. Está aqui para você se tornar membro do canal. Nos ajude a conquistar e alcançar mais pessoas. E mais uma vez, muito obrigado por todos vocês terem orado por mim naquela época em que eu fiquei afastado dos caminhos do Cristo. Muito obrigado por vocês terem me ajudado e eu voltar a tempo. Obrigado por tudo, que o Criador vos abençoe. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Criador esteja com todos vocês. Aqui quem fala é o professor Rivanildo Menezes. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, né? E eu quero falar para vocês agora de uma grande novidade. Eu acredito que seja de muita importância para vocês que gostam de estudar as Escrituras. Bom, pessoal, eu consegui aqui lançar 2 livros, tá? 2 livros muito importantes. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês o que tem no conteúdo desses livros. Vocês sabem muito bem que a Igreja Apostólica Católica Romana, ela fez diversas traduções das Bíblias, e hoje nós temos uma série de Bíblias aí que foi retirada da Bíblia Católica, né? Então nós temos aí a Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadachá, nós temos aí a Bíblia King James, enfim, é uma diversidade de traduções. O grande problema é que muitas dessas traduções estão totalmente equivocadas, e é exatamente por esse motivo que você consegue encontrar diversas contradições dentro da Bíblia. E isso tem deixado muito cristão angustiado, muito cristão preocupado, muitas pessoas indo para o ateísmo, acreditando que a palavra de Deus não é verdadeira, que a palavra de Deus é um invencionismo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho 2 livros aqui que eu lancei, eu vou explicar para vocês como que você pode estar adquirindo. Então, você tem aqui o primeiro livro que você está vendo aqui na frente, tem a foto do Papa, né? Tem aqui a minha imagem, porque eu sou o criador desse livro, Contradições da Bíblia, Oportunismo Católico. Então, vocês vão ver as diversas contradições e os erros que a Igreja Católica cometeu ao fazer essas traduções, tá? E muitas dessas traduções equivocadas ou proposital aparecem na Bíblia quase que por inteira diversas contradições. Então nós vamos mostrar para você onde é que está o capítulo, o versículo, o texto, onde é que está. Só que aí existe um outro livro que eu lancei que chama-se Descontradizendo as Contradições da Bíblia. Vocês entenderam? Olha aí. Você pode, mas é contraditório. Não. Um livro eu lancei, que é um livro apostila, e esse livro eu falo sobre as contradições da Bíblia. Onde é que estão essas contradições que foram colocadas pela Igreja Católica? Você precisa estar ciente disso, tá? E o outro livro, eu descontradizo essas contradições, mostrando para vocês dentro do idioma hebraico, dentro do idioma grego, e olhando todo o contexto e texto, que essas contradições colocadas pela Igreja Católica, elas desaparecem quando você vai consultar os textos originais em hebraico. Então tem muita informação, inclusive muitos céticos gostam de colocar em seus canais versículos isolados, fora de contexto, e espalhar, né, como um dogma, como um troféu, dizendo, olha, vocês estão vendo, a igreja evangélica é isso e aquilo,
o cristão é isso e aquilo, Jesus é isso, Jesus não existe e tal, e a Bíblia é cheia de contradição. Só que o grande problema é que se você não parar para consultar, eu sei que você trabalha, tem um dia a dia, o seu correria, você muitas das vezes não tem tempo de fazer essas pesquisas. E até então é o erro que muitas pessoas caem na lábia dos ateus youtubers que tem por aqui, principalmente aqueles que são mais rigorosos e intolerantes, principalmente com o cristianismo, tá? Então, neste outro livro, eu vou mostrar para vocês que essas contradições desaparecem, ok? Então, um livro, Contradições da Bíblia e o Oportunismo Católico. Por que eles fizeram isso? E no outro livro, Descontradizendo as Contradições que a Igreja Católica colocou na Bíblia, ok? São 2 livros, não é muito caro. Eu tenho também aqui, se você quiser adquirir o pendrive com as videoaulas dessas contradições, tá? Você fala para mim por fora. Mas, por enquanto, eu estou vendendo aí o livro das contradições bíblicas e o livro Descontradizendo as Contradições da Bíblia, parte 1 e parte 2, ok? Então, se você tiver interesse em estar adquirindo, você vai pagar pelos livros, impresso, tá? Encadernado, tudo bonitinho, e vai receber na sua casa em torno do máximo 8 a 9 dias aí. Para que você adquira, você precisa mandar um WhatsApp somente se você quiser adquirir, tá? E se proteger contra o sistema religioso e também contra o sistema ateu, você pode estar adquirindo para você ter conhecimento aí, tá? Então você pode estar adquirindo através do WhatsApp 319-9202-3725. Você vai falar comigo mesmo, Rivanildo Menezes. Pode ficar tranquilo que eu vou enviar os 2 livros apostilas para você, tá bom? Um forte abraço. Para você saber dos valores, é você entrar em contato comigo. Tudo de bom, assista o nosso conteúdo, que a paz do Eterno esteja com vocês. Tchau, pessoal.